bom, gente? Olha só. Hoje nós vamos ver a força magnética. Já estudamos os ímãs, já estudamos o papel, a força que esse cara faz. Na verdade, nós entendemos que existe uma coisa de atração, de repulsão, mas vamos estudar detalhadamente o módulo dessa força, tá ok? Então, o primeiro conceito que eu vou falar com vocês é o seguinte, é o de campo. O que é um campo gravitacional? É uma região no espaço. Então, espaço, um local qualquer. E aí, cara, devido à ação de uma força de deformação, tá? de espaço, tempo, você vai ter esse campo gravitacional. Existe o campo também que nós vamos chamar de campo elétrico, que é uma região do espaço sujeita à ação de uma força, presença de uma carga. Nós vimos lá em Q igual a N vezes E, que é medido em Coulomb, na verdade. E temos o campo magnético, que é uma região do espaço sujeita à ação de uma força devido à presença de um ímã e pela passagem de uma corrente elétrica. Então, o que eu quero que vocês entendam? O ímã natural, a gente chama de magnetita, na verdade. E aí, meu brother, o que vai acontecer? Um campo magnético. Ela atua como um campo, assim como a gravidade atua como campo, assim como o campo elétrico também atua como campo. Ele é formado por vários vetores, tá ok? Que vão fazer forças ou não. Vamos lá. A segunda colocação que eu queria fazer para vocês, para a gente estar iniciando essa matéria, é o seguinte. Nós sabemos que os polos do ímã, tá, vai ser a região com maior intensidade magnética. As extremidades do ímã, elas possuem alta potencial magnético, tá ok? Então, lembrando que nós vamos dividir o ímã em polo norte e polo sul. A relação que polos iguais, eles têm uma tendência de se repelir, polos diferentes têm uma tendência de de se atrair, beleza? Vamos lá, então. Próximo. Coloquei aí para vocês, como vocês conseguem observar, o princípio de separabilidade dos polos. Eu não consigo separar o polo norte do polo sul. E isso é interessante, que quando eu quebro um ímã, eu formo um novo ímã. Mesmo eu formando esse novo ímã, se eu tentar encaixar de novo, existe uma inversão dos polos. E aí esse ímã, ele não vai ser encaixado novamente, tá ok? Vamos lá. Segunda coisa, as linhas de indução. As linhas de indução magnética vão sair sempre do norte para o sul. Lembre-se disso, norte mais, sul menos. Sempre do mais para o menos, que estou falando de polos magnéticos, não são polos geográficos, ok? Vamos continuar. O outro tópico que eu queria falar para vocês é o seguinte. O que seria essa força magnética? Como que eu vou calcular essa força magnética? Bom, se existir um espaço num campo magnético, uma carga elétrica nela for lançada, então existe um campo magnético, eu lanço uma carga, a gente chama normalmente essa carga de carga teste, medida em Coulomb, tá ok? E ali vai surgir então uma força magnética. Se eu não jogar a carga, isso que é interessante, se eu não jogar a carga, é só um campo, é só um vetor. Mas quando eu jogo essa carga elétrica, passa a surgir uma força, que é a atuação desse vetor, desse campo, em cima dessa carga teste. Então, toda vez que eu tenho um vetor aplicado num corpo, numa carga, eu vou ter uma força. Olha a gravidade atuando sobre um corpo. Quando a gravidade atua sobre um corpo, nós temos a força peso. Quando a força elétrica atua numa carga, quando o vetor campo elétrico atua numa carga, nós temos a força elétrica. Quando eu tenho um campo magnético gerado por um ímã ou uma corrente elétrica atuando sobre uma carga, eu vou ter então a força magnética. Tá ok, gente? Então, grava isso na casa mental de vocês. Beleza, então como que eu vou calcular isso? Como vocês observam aí, eu coloquei a fórmula, força magnética vai ser igual à nossa carga elétrica lançada, normalmente uma carga teste, multiplicada pela velocidade de lançamento da carga no campo, essa velocidade importante em metros por segundos, tá ok? Multiplicada pela intensidade do campo magnético gerado pelo ímã, que é o B, multiplicada pelo seno do ângulo. O ângulo entre a direção do campo e o vetor velocidade. Então, o campo está aqui. Se eu jogo nesse sentido, eu tenho um ângulo de 0. Se eu jogo com ângulo, o campo está aqui, eu jogo nesse sentido, eu tenho um ângulo de 90 graus. Normalmente,
nós vamos trabalhar com ângulos de 90 graus. Por quê? Porque quem é o seno de 90? Na verdade, nós sabemos que o cosseno de 0 é 1 e o seno de 90 é 1 também. Ok? Maior parte das questões vão falar em um ângulo de 90 graus. Então, quando falar em ângulo de 90 graus, você pode até esquecer o seno e só trabalhar com força magnética igual carga, velocidade e intensidade do campo B medida em Tesla. Vamos lá? Continuando. Bom, existe uma regrinha que a gente chama de regra da mão esquerda. Lembre-se, mão esquerda, mão direita, na verdade. Mão esquerda, você vai pegar a força que você vai ter com o polegar. Você vai pegar o campo, vai pegar esse dedão aqui, esse dedo aqui, ó, que é o dedo que você passa lá no bolo e lambe o dedinho. Então, esse é o dedo chamado furabolo, na verdade. Polegar vai ser a força, o campo vai ser o furabolo e você vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Consegue observar? Esse dedo aqui, que é o maiorzão, que a gente chama de pai de todos, nós vamos trabalhar com velocidade. Então, ó, a força, campo e velocidade. Sempre trabalhando assim, regra da mão esquerda. Força, polegar, campo, furabolo e pai de todos, velocidade. Ok, gente? Então, na hora que eu te pedir uma orientação, use a regra da mão esquerda. Bom, quando a carga for negativa, nós vamos inverter a força obtida pela regra da mão esquerda. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma carga positiva, a minha força estaria para cima. Faço o teste da mão esquerda, beleza. Só que, Rominho, minha carga não é positiva, minha carga é negativa. Eu simplesmente vou pegar meu dedão e vou inverter ele. Então, vai ser sempre oposto à direção, o sentido da minha força, tá ok? Então, mais uma vez, positiva, regra da mão esquerda. Se você tem uma carga negativa, você inverte o vetor força, multiplica ele por -1, muda o sentido dele, ok, gente? Vamos lá, próximo. Uma coisa interessante também a se falar é que o vetor ele pode estar entrando ou pode estar saindo de um lugar. Então imagina o seguinte, olha a minha caneta. Ela vai entrar, vou tentar mirar aqui na câmera. Errei, a câmera aqui. Se você observar, ó, eu vou aproximando, mas se eu for afastando, você só vê um pontinho. Então quando eu estou saindo, tá? Vindo encontra você, quando eu estou indo à sua direção, estou apontando para fora de uma folha, eu vou representar isso por um ponto, olha lá, só um pontinho. A ponta da minha caneta, vocês só vê um pontinho, vou aproximando, o pontinho vai aumentando. Agora, se for um vetor se afastando de você, eu vou representar por um xizinho, uma bolinha com xizinho, como está aqui no slide. Então, olha que legal, eu vou colocar ela bem próxima a você e vou afastando. Ok? Então, ó, aproximando, ela vem como um pontinho. Afastando, ela vai como um xizinho. Isso aí tem origem, cara, as flechas que tem a peninha, a flecha ela sai rodando. Então, ela forma um X móvel, assim, né? Com as peninhas. E aí, esse X, ela a flecha indo em direção ao alvo. Se eu olhar a outra ponta da flecha, se eu for o alvo, eu só vou ver um ponto. Olha que interessante, né? Então, o vetor vindo encontra você, um ponto. Um vetor se afastando de você, um X. Ok, gente? Vamos guardar isso aí. Bom, galera, outra coisa interessante, eu botei um exercício para vocês aí. Olha só, usando a sua regra da mão esquerda. O que você vai fazer aí? Ó? Você está vendo na letra A que o B ele está fazendo o quê? Está entrando na sua folha. Já na letra B, o seu vetor, ele está o quê? A sua força está saindo. Na letra C, entrando. Usando a regra da mão esquerda, tenta ver o que vocês conseguem descobrir a nível do sentido da força magnética desenhada no esquema do vetor F, tá ok? Então, usando a sua regra da mão esquerda, tenta fazer essa parada aí. É bem simples. Se tiver dúvida no início, anotem na mão, no dedinho de vocês, aonde é a força, aonde é o campo, enfim. Vamos lá.
Bom, vamos entrar agora numa segunda parte que diz o seguinte: o movimento de uma partícula é eletrizada em um campo magnético uniforme. Então, botei um resuminho aí. O que acontece? Essa partícula, quando eu jogo ela num campo, ela tem uma tendência de se deslocar. E aí eu botei, como a força e a velocidade, direções diferentes, uma partícula que entrar em um campo magnético de intensidade B, com velocidade V, irá descrever um movimento circular. Por quê? Por causa da sua regra da mão esquerda. Podemos concluir que toda a força magnética será usada para manter o movimento circular. Ou seja, a força magnética vai ser igual à força centrípeta. Quem não sabe força centrípeta é a força que mantém um objeto numa trajetória circular. Tá bom, gente? Vamos caminhar mais um pouquinho aí. Legal. Fiz uma representação para vocês. Deixa eu soltar aqui. Observe a ilustração. Então, eu coloquei vetores entrando, na verdade, na folha. Como vocês estão olhando aí o celular ou vocês estão olhando o computador de vocês, ele está entrando e você tem um movimento circular. Olha a força. Força centrípeta sempre vai apontar para o centro da trajetória circular. Por isso que ela se chama centrípeta, ok? A velocidade vai ser tangente a esse cara. Então, olha aqui o que está acontecendo. Vamos lá, regrinha. Tá ok? Vamos lá. Então, mostrei a trajetória circular para vocês. Vamos lá, próximo slide. Opa, não foi. Não foi. Beleza. Botei aí, de força magnética nós temos QVB. Eliminei o seno, tá? Porque já é um ângulo de 90 graus, como eu falei, nesse caso. E nós sabemos que a força centrípeta é dada por mv ao quadrado sobre R. Obviamente, se força magnética é igual a força centrípeta, então QVB vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. De novo, se força magnética for igual a força centrípeta, como a gente pode afirmar isso, e força magnética é igual a QVB, e força centrípeta é mv ao quadrado sobre R, logo QVB é igual a mv ao quadrado sobre R, como eu representei para vocês aí. Ok, gente? Bom, próximo slide. Pá. Olha que interessante. Vamos lá. Botei uma questãozinha aí da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma partícula carregada penetra em uma região onde existe um campo magnético B. Olha a direção desse campo, né? Com velocidade V. Os vetores V e B são perpendiculares, 90 graus aí. E o vetor B está orientado do observador para o desenho, como mostra a figura abaixo. Ele botou o desenho aí do lado. A partícula descreve uma trajetória AD, ou seja, ela está fazendo uma trajetória circular no sentido de A para D. A partícula descreve a trajetória AD, arco de circunferência de centro O. Então, mostrando mais uma vez que é um movimento circular, lógico, que tem uma força centrípeta. Indique a figura a força magnética que atua sobre a partícula no ponto C. Aí eu já fiz essa representação aí da força. E determine o sinal da carga dessa partícula, justifique a resposta. Bom, pela regra da mão direita, essa carga é negativa. Bem óbvio, né? Olha o sentido do campo e olha para onde daria a sua velocidade usando a sua regrinha. Então você vai ter que inverter. A velocidade escalar dessa partícula irá variar ao longo da trajetória AD. Que acontece? Esse movimento ele é um movimento circular uniforme. Quando eu tenho um movimento circular uniforme, é o único caso que eu tenho força, mas não tenho uma aceleração que influencie no meu corpo. Ela tem, mas não tem. Olha que legal. Ela tem para manter esse corpo numa trajetória circular, mas ela não tem para variar a velocidade do meu corpo ou do meu objeto. Então, toda vez que eu tiver um movimento circular uniforme, existe uma força. Se existe força, existe aceleração, princípio fundamental da dinâmica. Porém, essa aceleração não faz variar a velocidade, uma vez que o movimento é circular e uniforme. Tá bom, gente? E aí eu coloquei um exemplinho para vocês. Peço que vocês tenham atenção aí, carinho para
para resolver. Coloquei tudo bonitinho. Se tiver dificuldade, depois mandem para mim. Coloquei uns exemplos prontos para vocês conseguirem desenvolver aí o raciocínio, tá?